Quando a gente pensa em Platão, logo vem à cabeça a imagem de um filósofo, um pensador clássico, né? Mas hoje a nossa análise vai um pouco além. Vamos explorar Platão como um verdadeiro arquiteto. Um cara cujo pensamento não só criou teorias, mas ajudou a construir as próprias fundações do mundo ocidental. E tudo começa com uma pergunta que parece um soco no estômago. Como que a morte de uma única pessoa conseguiu dar origem a toda a filosofia ocidental? E olha, essa pergunta não é só para criar um drama. É que para entender Platão, a gente precisa sacar que toda a obra dele foi, no fundo, uma resposta a uma tragédia imensa. Para a gente encontrar essa resposta, vamos ter que voltar no tempo. A gente começa pela morte de um mestre. É que não dá para entender o pensamento de Platão sem antes entender o mundo caótico em que ele vivia e, principalmente, o evento que definiu a vida dele para sempre. Olha só, a vida do Platão já começa no meio do caos, em Atenas durante a Guerra do Peloponeso. Mas o ponto de virada mesmo acontece por volta de 407 a.C., quando ele conhece Sócrates, que vira seu grande mestre. Aí vem o golpe. Em 399, o próprio Estado ateniense julga e executa Sócrates. Imagina o choque. O homem que Platão via como o mais sábio de todos, morto pela sua própria cidade. E aquilo foi muito mais que um evento político. Aquela execução escancarou uma crise moral gigantesca em Atenas. Para Platão, foi um trauma e, ao mesmo tempo, um chamado. Foi o gatilho que o fez pensar: ok, a política, do jeito que está, não funciona. A gente precisa de uma base muito mais forte e segura para a justiça. E essa angústia toda não paralisou Platão. Pelo contrário, ela deu início a uma busca por respostas, que o levou a fundar uma nova escola, um novo jeito de pensar. Ele basicamente transformou a dor numa missão de vida. E o que ele fez? Primeiro, meteu o pé na estrada. Viajou por 10 anos pelo mundo grego, sul da Itália. Foi lá que ele teve contato com os pitagóricos, mergulhou em matemática, em misticismo. E quando ele volta para Atenas, por volta de 387 a.C., ele funda a Academia, simplesmente a primeira instituição de ensino superior do Ocidente, um lugar para buscar a verdade, bem longe da confusão da política. O objetivo da academia era claríssimo: construir um alicerce para o conhecimento e para a justiça que não pudesse ser derrubado pela política ou pela opinião da maioria. No fim das contas, Platão queria criar um sistema à prova do tipo de injustiça que tinha matado seu mestre. E é aqui que a gente chega no coração da filosofia platônica, o mundo das ideias. Essa foi a resposta revolucionária que ele encontrou para uma realidade que, para ele, estava quebrada. E isso não é só uma teoria que ele tirou da cartola, não. É o resultado da busca de uma vida inteira. Então, qual é a grande sacada? É a teoria das ideias. A definição é essa: o mundo que a gente vê, toca, sente, não é o mundo real de verdade. Ele é só uma sombra, sabe? Uma cópia meio imperfeita de uma outra realidade, que é superior, perfeita e eterna. O mundo das ideias, ou mundo das formas. A melhor forma de entender isso é com a famosa alegoria da caverna. Pensa assim, passo a passo. Primeiro, imagina um pessoal acorrentado dentro de uma caverna, olhando para uma parede onde só passam sombras. Segundo, para eles, aquelas sombras são a única realidade que existe. Terceiro, o filósofo é aquele que consegue se soltar e sair da caverna. E o quarto passo, lá fora ele finalmente vê o mundo de verdade, o mundo das ideias, que é iluminado pelo sol, que para Platão é a ideia do bem. É uma metáfora genial para a jornada do conhecimento. Para ficar ainda mais claro, vamos colocar um do lado do outro. De um lado, o mundo sensível. É o que a gente percebe com os sentidos, que muda o tempo todo e é imperfeito. É o mundo das cópias. Do outro lado, o mundo inteligível. A gente só alcança ele com a razão. Ele é eterno, perfeito, é o mundo das ideias originais. Basicamente, é a diferença entre a aparência e a essência. Certo. Agora que a gente entendeu a base da coisa, vamos ver o tamanho do impacto que isso tudo teve. Esse é o legado do arquiteto. Porque as ideias de Platão não ficaram só nos livros. Elas viraram a planta baixa de mais de 2000 anos de filosofia que vieram depois. E ele escreveu muito, né? Obras gigantescas como A República, Fédon, O Banquete. E o mais legal é o estilo dele. Ele não escrevia tratados chatos. Eram diálogos, conversas, muitas vezes com o próprio Sócrates como personagem. Isso tornava a filosofia algo vivo, uma discussão. E o efeito dominó disso tudo? É absurdo. Pensa só, ele foi o professor de Aristóteles, outro gigante. As ideias dele influenciaram o neoplatonismo, foram parar dentro da teologia cristã com Santo Agostinho, virou a base da metafísica por séculos e ainda lançou aquela ideia de um estado ideal governado pela razão, os famosos reis filósofos.
Para a gente fechar, essa frase resume perfeitamente a convicção dele. A realidade visível não é tudo. A razão pode nos conduzir à verdade. No fim das contas, Platão não foi só um filósofo. Ele foi mesmo um arquiteto. Um homem que, a partir de uma tragédia, desenhou um projeto para a humanidade buscar uma ordem, uma verdade, que vai muito além do caos que a gente vê no dia a dia. E essa busca, bom, ela continua até hoje.